Olá, graça e paz. Quero compartilhar uma palavra poderosa no teu coração. Livro de Esdras, capítulo de número 4. Isso mesmo, livro de Esdras, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e lhes disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então, os agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Amém? Então eu li aqui uma porção desse capítulo para você, para nós entendermos um pouco essa história. Eles regressaram do cativeiro com o propósito de edificar o templo que estava destruído. E agora que eles começaram a edificar o templo, apareceu muita gente querendo ajudar. Então, os pontos principais desse texto é pessoas cheias de boas intenções, entre aspas, conselheiros para frustrar, calúnias e defamações e a obra paralisada. Com essas artimanhas, conseguiram paralisar a obra por 9 anos e vamos aprender nos próximos capítulos. A mensagem que Deus fala ao meu coração e quero compartilhar para vocês, amados, é quando nós tomamos a decisão de fazer a obra de Deus, sempre vamos encontrar oposição. Você tomou a decisão de fazer a obra de Deus, vai encontrar oposição. Quantas vezes eu encontro com irmãos dizendo: Pastor, eu tomei uma decisão de fazer a obra de Deus, pastor, parece que o inferno se levantou contra a minha vida. Lógico, você está fazendo a obra de Deus, e a palavra diz que o mundo jaz do maligno. Então você vai enfrentar oposição. Mas eu me apego à palavra do Senhor Jesus quando ele declara: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu tenho a certeza e a plena convicção que você vai vencer, que nós que tomamos a decisão de fazer a obra de Deus, vamos vencer. Amém? Mas sempre vamos encontrar oposição. E aqui encontro alguns itens interessantes e quero trazer para você. Primeiro, a união fingida. No versículo 2 está dizendo: deixa-nos edificar convosco, Deixa a gente fazer junto a obra de Deus. Era uma união fingida, E quantas pessoas estão fingindo união? Estão andando do lado de alguém, de um líder, andando com um grupo de pessoas, mas não, na verdade não soma com aquelas pessoas. Pensa ao contrário daquelas pessoas. Muitas vezes se acha até mesmo melhor. Todo orgulhoso ele se acha melhor do que o grupo que ele está. Com certeza ele se acha a última bolachinha do pacote. Então, na verdade, é uma união fingida. Você participa daquele grupo, você caminha junto com aquele grupo, mas você não soma com aquele grupo. Então, foi a primeira atitude dessas pessoas. Essas pessoas que a Bíblia está relatando eram os amonitas, moabitas, fenícios, um grupo chamado de chutenses, que foram importados da Pérsia e também de outros países para ocupar Samaria e aquelas regiões ainda na invasão da Assíria. Então esse povo está se levantando contra Jerusalém, contra os moradores e contra aqueles que edificam o templo. Segundo ponto aqui, eles tentam desanimar o povo. Isso está lá no versículo 4.
Então gentes da terra desanimaram o povo. Já viu isso acontecendo na obra do Senhor na igreja? Para, esse negócio de ser líder de uma casa de paz não está com nada, eles não reconhecem nada, tudo que você faz não está bom, você vai ver, não adianta não, você está gastando o seu tempo. Amados, a recompensa vem dos homens ou vem de Deus? Eu sempre digo isso, se você está esperando fazer algo e eu te recompensar, pode ter certeza que a sua recompensa nunca virá do Senhor. Ele traz a paga a todos os seus trabalhadores. Então eles tentaram desanimar o povo. E na obra de Deus como pastor, quantas vezes eu vejo isso acontecendo? Pessoas de fora tentando desanimar o líder, tentando desanimar aquela pessoa que está firme na igreja. Com qual propósito que você faz isso? E infelizmente essas pessoas param para ouvir. Como que você para ouvir alguém que não jejua, alguém que não lê Bíblia, alguém que não tem comunhão com Deus? É muito complicado. Terceiro ponto aqui é a conspiração. No versículo 5 a palavra diz que alugaram conselheiros para frustrar. Alugaram conselheiros para frustrar. Então começaram a conspirar. Então ali o grupo está acontecendo, a obra do Senhor está acontecendo e tem gente conspirando, levantando conselhos, dando tapinha nas costas. Você é o cara, nossa, você é show. Mas na verdade estão trabalhando, formando uma conspiração para derrubar aquele líder. Uma conspiração para mudar o curso daquela obra. E isso é triste de se ver, mas é algo que acontece na obra de Deus. A conspiração. Esses dias temos aprendido muito sobre lealdade e deslealdade. Então, para quem está acompanhando esse treinamento do Robert Dudu, está entendendo o que eu estou falando. Não estou direcionando o meu estudo, mas o meu estudo ele fala exatamente disso. Então, estou dando os versículos para você. Já no versículo de número 6, fala sobre calúnia e difamação. Escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá. Então, tentaram a união fingida, não deu certo. Tentaram desanimar o povo, não deu certo. Tentaram conspirar, não deu certo. Então vamos caluniar e defamar. E isso é horrível, porque isso fere a integridade e a honra, não é verdade? Quando as pessoas começam a caluniar e defamar, ou seja, falam de coisas que você não é. Como eu sofri um tempo atrás assim, eu, minha esposa, porque as pessoas começam a falar de coisas que você não fez. Aqui na igreja nós temos o hábito, batom com batom, bigode com bigode. Eu trabalho só com homens, minha esposa trabalha com mulheres e juntos trabalhamos com casais. Justamente zelo, cuidado pela obra de Deus e também pelo nosso ministério. Mas aí você escuta tantas outras coisas, tanta calúnia, tanta defamação, que você fez aquilo, que fez aquilo lá, que você roubou. Amados, quando eu entrei na obra de Deus, eu não fui pego no laço. Eu abri mão dos meus sonhos para fazer a obra de Deus. E eu faço com muito amor e com muito tremor, porque eu sei que um dia Ele vai pedir conta desse trabalho. Então, mesmo embaixo de oposição, de calúnia e defamação, vou continuar fazendo a obra de Deus, porque sei que esse é o propósito que Ele tem para a minha vida e não vou parar. Então estou falando isso para você porque aconteceu naqueles dias. Eles fizeram todo esse empenho de oposição para parar a construção do templo. E quantas vezes já enfrentei isso. E sei que vou enfrentar lá para frente. O que mais dói é que quando alguém luta para paralisar a obra de Deus, para defamar o pastor, para destruir a igreja, ele luta para destruir a vida de pessoas. Porque quando ele fala, aquela igreja não presta, aquele pastor é isso, e as vidas que estão ali? E as famílias que foram restauradas? Gente, vai completar 50 casamentos que eu fiz. E se eu tivesse falado não para a obra de Deus? Quantos e quantos batismos, apresentações de crianças, vidas restauradas, e se eu cruzasse os meus braços e dissesse não? Mas vem a oposição, Para quê? Porque simplesmente aquela pessoa quer provar o seu ponto de vista, a sua opinião, o seu orgulho. Na verdade, eu vejo assim que, igual escrevi aqui,
eles estão mais preocupados, né, com a sua opinião, o seu ponto de vista, do que com as pessoas que congregam naquela casa. Então essa conspiração que aconteceu aqui no capítulo 4 de Esdras paralisou a obra de Deus por 4 anos. Não tente paralisar a obra de Deus, porque a obra de Deus é Ele que está na frente e as vidas pertencem a Ele. Amém? Eu coloquei algumas frases interessantes aqui, quero compartilhar contigo. Escute. Quem se opõe à obra de Deus é Satanás. Não é verdade? Quem se opõe à obra de Deus é Satanás. Não queira tomar o trabalho que é dele. Você não vai querer ver Satanás desempregado. Então não tente tomar o trabalho que pertence a Satanás. Segundo, quem está trabalhando não tem tempo para criticar. Ele está muito ocupado. Quem não faz nada, a única coisa que tem para fazer é criticar, né? Então, quem não faz nada, a única coisa que ele tem para fazer é criticar. Sempre é mais cômodo, mais confortável criticar do que fazer, não é verdade? Porque no conforto do seu sofá, você pode usar o seu notebook, o seu tablet, o seu smartphone e usar para crítica. O duro é você sair e colocar a mão na massa. Mais uma frase aqui para nós. Já reparou? Quem critica não ajuda ninguém. Quem critica não ajuda ninguém. Porque a mão que deveria estar pronta, aberta para ajudar, ela está ocupada para criticar. A mão que deveria estar aberta para ajudar está ocupada para criticar. A maior dificuldade não é encontrar pessoas com disposição para fazer a obra de Deus, e sim discernir as verdadeiras intenções que estão dentro desse coração. Porque você percebe aqui que no início eles queriam ajudar. Quando eles ouviram um não, começaram a conspirar contra. Então você percebe que a intenção do coração era outra. E para finalizar, não consigo entender. Quando você faz a vontade de alguém, né, e essa pessoa caminha ali do seu lado, você sempre diz sim para ela, você é o melhor pastor do mundo. Você é o melhor pastor do mundo. Agora, quando você diz não e confronta essa pessoa, ela passa a te odiar. Mas ela não te amava e agora te odeia? Interessante, né? Então, o que é que estava dentro do coração? Amém? Então, guarde essas palavras no teu coração, neste devocional, né? Medite a respeito desse capítulo, porque tenho certeza que Deus falará muito conosco. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.